hoje a leitura do capítulo 3 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. Marcos 3:1. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Marcos 3:2. E estavam observando se curaria no sábado para o acusar. Marcos 3:3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Marcos 3:4. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Marcos 3:5. E olhando para eles em redor com indignação, corroendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Glória a Deus, aleluia. Marcos 3:6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Marcos 3:7. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Marcos 3:8. E de Jerusalém, e de Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Marcos 3:9. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto o barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não comprimissem. Marcos 3:10. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos, quando tinham algum mal, se arrojavam sobre ele para lhe tocar. Marcos 3:11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Marcos 3:12. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. A eleição dos 12. Marcos 3:13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Marcos 3:14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Marcos 3:15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Marcos 3:17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos 3:18. André e Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simeão e Zelote. Marcos 3:19. E Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas. Marcos 3:20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Marcos 3:21. E, quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Marcos 3:22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Marcos 3:23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3:24. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3:25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos 3:26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Marcos 3:27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Marcos 3:28.
Na verdade, eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Marcos 3, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 30. Porque dizia, tem espírito imundo. A família de Jesus. Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Marcos 3, 32. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão eles lá fora. Marcos 3, 33. E ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Marcos 3, 34. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Marcos 3, 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Bem, vejamos alguns comentários aqui a respeito do capítulo 3 do livro de Marcos, na Bíblia aqui da mulher. Então diz, o versículo 5, Marcos 3, diz o seguinte: poucas coisas causaram raiva em Jesus, mas nem mesmo a justificável raiva do mal, que viu nos corações desses homens, pode extinguir sua compaixão por eles. Com relação ao versículo 13 a 19, há o seguinte comentário: Jesus chamou homens de formação educacional e contextos vocacionais diversos para serem seus discípulos. E o último comentário com relação ao capítulo 3 se refere aos versículos, entre os versículos 28 e 29, ao seguinte: para cometer um pecado imperdoável, o transgressor deve ter consciência do que está fazendo. E o último comentário agora se refere aos versículos 31 a 35. Diz o seguinte: Jesus nunca falou contra a unidade familiar. A primeira família foi estabelecida pelo Criador, no Jardim do Éden. Bem, então nós encerramos hoje, a leitura do capítulo 3 do livro de Marcos, da Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia da Mulher, essa Bíblia que foi produzida no ano de 2010, pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia da Mulher, leitura devocional e estudo, segunda edição, publicada em Bauru, São Paulo, na página 1527. Há uma reflexão. O nome dessa reflexão é Ponto de Vista, por Emily Barnes. E o título é Uma Vivência Mais Profunda na Fé. Então, pelo que eu entendi aqui, deve ser a publicação como todo, um livro, ou algum tipo de coletânea de textos, deve se chamar Ponto de Vista. E essa especificamente é denominada Uma Vivência Mais Profunda na Fé. Então, diz o seguinte: uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficientemente profunda. Se a água for muito rasa, corre-se o risco de encalhar e danificar o fundo do barco. Da mesma forma, a superficialidade espiritual não é uma boa condição para qualquer mulher. Como você pode desenvolver uma convivência mais profunda com o Senhor? Aquele que protege da superficialidade da vida. Então, em Provérbios 2, entre os versículos 1 e 9, encontramos 4 precauções que nos ajudam a aprofundar no conhecimento do Senhor. Então, ela vai citar aqui 4 pontos. Primeiro, sature sua vida com a palavra. Responda a palavra de Deus e conheça-a por inteiro. Tenha fé na inspiração divina da Escritura. Se você duvida da inspiração, duvidará de versículos após versículos. E a Bíblia não terá confiabilidade para você. 2. Deseje a palavra de Deus. Esteja aberta para o que Deus está lhe dizendo. E comece a desejar o que Ele tem para você. Para fazeres atenta à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinar
inclinares o teu coração ao entendimento. Faça da leitura da palavra de Deus um hábito diário. Faça dela uma prioridade. As pessoas fazem o que querem. Todos nós fazemos escolhas. E quando não separamos tempo para Deus em nosso dia, o relacionamento mais importante da nossa vida, e para lermos as palavras de Deus para nós, provavelmente não estamos fazendo as melhores escolhas. Escolha fazer aquilo que é importante e não somente aquilo que é urgente. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais irá se apaixonar pelas palavras de Deus e procurar viver de acordo com elas. O terceiro item: desenvolva uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual você realmente conhece quem Deus é. É um momento no qual Ele pode falar ao seu coração. O texto de Provérbios 2:3 nos desafia a clamar por inteligência e entendimento, como parte do seu momento de oração a cada dia. Louve a Deus porque Ele é o Criador e mantenedor de todo o universo. Está interessado em cada membro de sua família. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda fará no futuro. Glória a Deus, aleluia, eu creio. Confesse seus pecados. Converse com Deus sobre as coisas que você tem feito, dito e pensado, pelas quais está arrependido. Ele nos diz em 1 João 1:9 que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ore por sua família e por seus amigos e vizinhos que têm necessidades físicas ou espirituais. Peça a Deus que opere no coração de alguém que você deseja, que venha conhecer Jesus como Salvador. Ore pelos seus governantes, pelos pastores e líderes de sua igreja, por missionários e outros servos cristãos. Ore também por você mesmo. Peça por orientação para o dia que está à sua frente. Peça a Deus que ajude você a fazer a vontade dele. Peça que ofereça oportunidades para servi-lo durante o dia. E o quarto ponto: seja consistente na sua caminhada. Os garimpeiros muitas vezes gastam anos procurando por ouro e prata. Não há milagres que aconteçam do dia para a noite quando se trata de vencer a superficialidade da vida. A corrida da vida não é de 100 metros rasos, mas uma maratona. Se uma mulher permanecer nesses 4 princípios, entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Essa é uma indicação de maré alta. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais rasas. Se você verdadeiramente conhecer e tiver um temor profundo e reverencial por Deus. Olha, então vamos ver quais são os 4 princípios para que uma mulher possa permanecer e entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus, né? Então, primeiro, sature sua vida com a palavra. Segundo, deseje a palavra de Deus. Terceiro, desenvolva uma vida de oração. Como? Louvando ao Senhor, agradecendo, confessando pecados, orando por sua família e por você. E o quarto, seja consistente na sua caminhada ou persistente. Não é isso? Bem, então, meu nome é Lúcia Marques. Muito obrigada por me escutar. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.